Para estudarmos a construção de nossa janela modal, inicialmente vamos ver o modal2.html. Tudo o que ele faz é que, ao clicarmos aqui, nós tornamos toda essa tela cinza. Vamos ver como isso é feito. O código HTML é bastante simples. Nós temos apenas o texto e um link. O texto todo está dentro de uma div cujo ID é conteúdo e o link é da classe modal. Em conteúdo, tudo que fizemos foi colocar um tamanho de 500 pixels, unicamente para não termos o texto indo até o final da página. Já no outro CSS, fundo modal, referencia um HTML que não está aqui. Nós não temos aqui nenhum item cujo ID é fundo modal. Vamos entender como isso ocorre, então. Observem o class modal e observem aqui nosso jQuery. O que temos aqui? Já vimos isso. Ponto modal, ou seja, todos os elementos da classe modal, clique. Então aqui estamos fazendo um clique, ao clicar nesse elemento, levar para essa função. Essa função tem um return false, ou seja, nós não iremos navegar para a próxima página. E temos este código aqui, que nós também já vimos. Temos um append. No final de body, o que é body? É isso aqui. No final, após este div id conteúdo, nós estaremos criando um div fundo modal, id fundo modal. Então, todo o segredo de colocar aqui em cinza é o div fundo modal. O div fundo modal nos dá uma posição absoluta. O que quer dizer uma posição absoluta? Significa que o meu div vai ser posicionado de forma absoluta em top 0, left 0. Vou estar colocando ele no ponto superior esquerdo da tela, independente do que vem antes ou depois. Ou seja, independente de ser colocado depois, ou seja, em vez de aparecer após o aqui, que seria como qualquer outro elemento normalmente apareceria, um elemento com posição absoluta, ele vai aparecer exatamente em algum ponto da tela que você especificar. No caso, no canto superior esquerdo. Com largura e altura de 100%. Canto superior esquerdo, 100%, 100%. Eu coloquei uma div ocupando toda a minha tela. Essa div ocupando toda a minha tela está com a cor preta, RGB vermelho, verde e azul preto, só que aqui no background, no fundo desse div que ocupa tudo, eu não estou usando RGB, eu estou usando RGBA. Na verdade, aqui temos a nossa única novidade em relação aos que já vimos em cursos anteriores, nas aulas anteriores do jQuery. RGBA nos dá o R, o G, o B e a transparência. O que é a transparência? Significa que em vez de ser tudo preto, ele vai ter uma transparência de 50%. Ou seja, ele vai ter 50% como se fosse um fundo transparente, que 50% é preto e 50% é o que está atrás dele. Por exemplo, se colocássemos ponto 9, nós temos quase preto. Se fosse 100%, só veríamos o preto. Estamos vendo aqui o nosso div. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, 80%, 80%, top 10 pixels, left 10 pixels, estaremos colocando 10 pixels para a direita, 10 pixels para baixo do topo e apenas 80% do tamanho total da área.
Resultado, está aqui o nosso div. Antes ele ocupava toda a área, mas é um div colocado de forma absoluta, transparente, ao clicarmos no aqui. Esse é um dos elementos e uma novidade, que é a transparência, que estamos construindo. Vamos ver os demais elementos que formam a janela modal.